Vamos lá. Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando aqui a Lei 13.869 de 2019, a Lei de Abuso de Autoridade. Meu nome é Elber, eu sou professor do W do curso Mestre em Direitos Fundamentais e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá joia? Nós estamos aqui nessa preparação para a sua prova. Então, vamos lá. Na primeira parte da aula, nós destacamos, né, os pontos importantes das regras gerais de aplicação da nova lei de abuso de autoridade. Agora, nós vamos entrar propriamente nos crimes aí que podem cair na sua prova. Professor, o senhor vai destacar todos os crimes? É claro que não. Nós vamos destacar somente aqueles crimes que têm maior chance, que têm maior probabilidade em cair na sua prova, tá joia? Então vamos lá, começa pelo artigo 13. Olha lá, pessoal. Constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a. Então, nós vamos ver as hipóteses, né? No caso em tela. Olha só, pessoal. Primeira coisa, vamos destacar. Olha o verbo, né? Constranger. A doutrina entende, né, o certo entendimento do constrangimento do preso ou detento significa aquele, né, intimidar, subjugar, né, coagir, constranger, né, intimidar, coagir o preso é aquele que está cerceado o seu direito de vir ou detento, aquela detenção provisória, mediante violência. Professor, o que é violência? É a própria a quebra da integridade, da incolumidade física e mental, por exemplo, do cidadão. E grave ameaça, justamente ameaçando a sua integridade física, a sua liberdade sexual, por exemplo, os crimes contra a liberdade sexual, o estupro de vulnerável, por exemplo, e crimes relacionados mesmo à violação da integridade, uma lesão corporal, por exemplo, né? Ou constrangeram lá, ou mediante violência, ameaça, ou redução da sua capacidade de resistência. Por exemplo, o preso ele está lá numa cela, né, fechado, ele não tem como resistir. Ou ele está, por exemplo, algemado, né? Não tem como ele oferecer resistência. Então, constranger o preso ou detento com essa violência, que é a violação da integridade, uma ameaça a essa integridade, uma ameaça grave, né? Por exemplo, ou a sua redução da sua capacidade de resistência, por exemplo, ele está lá numa cela, ou ele está algemado, né? Olha lá, então vamos ver quais são as condutas. Primeiro, a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Gente, nós sabemos as regras de Mandela, a Declaração Universal de Direitos Humanos, a Lei de Execução Penal, que é a Lei 72/10 de 84, a Constituição Federal, que é o maior documento do Estado democrático republicano, no caso brasileiro, conforme a teoria pura de Hans Kelsen, a teoria pura do direito fala que a nossa Constituição é aquela que traz as questões genéricas abstratas e principalmente da garantia dos nossos direitos fundamentais. E um dos direitos fundamentais do cidadão é o direito à privacidade, à intimidade. Olha só, o preso. Então, o senhor está querendo dizer o quê? Que quando o cara ele está preso, o cidadão está preso, a ele é garantido a sua intimidade, a sua vida privada, o seu direito de imagem? Sim. Muitos dos direitos do preso ao preso não são mitigados, não são afastados. Por exemplo, um direito que é afastado do preso é aquele mais importante, que é o direito de ir e vir. Quando ele comete um crime, a ele vai ser cerceado o seu direito de ir e vir. Ele vai ser, por exemplo, privado da sua liberdade. Agora, no que tange a demais outros direitos, têm que ser respeitados. Inclusive, a sua integridade física, moral, o seu direito de imagem, né? Então, o preso ele tem esse direito. Mesmo ali no caso, ele sendo ainda um preso provisório, é um preso condenado, ele não é mitigado, ele não é extirpado dele esse direito fundamental, né? Então, constranger o preso com violência ou grave ameaça para que ela exibisse ou ter seu corpo ou parte exibido à curiosidade pública, configura abuso de autoridade, né? Por exemplo, coloca o preso lá para dar uma entrevista, tira fotos, filmagem dele, sem que ele tenha dado essa manifestação expressa de vontade, que ele tem esse direito de imagem, né? Então, configura
Isso gera lá uma exposição, um constrangimento ilegal, no caso, ao preso. Né? Segundo, submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei. Olha lá, o que é uma situação vexatória? Né? Uma situação que humilha o preso, é uma situação vergonhosa a ele. Né? Por exemplo, ela grava um vídeo em que o cidadão é constrangido a reconhecer sua culpa e pedir desculpas por seu comportamento. Né? Prende o cidadão, detém captura, né? Leva para a autoridade de polícia judiciária e grava um vídeo lá para que ele lá, né, fale que ele errou, que ele não deveria ter praticado, pede desculpa à população, à vítima, por exemplo, a prática de um roubo, né? Ou seja, ele está se submetido a situação vexatória e que não tem autorização em lei, né? Isso é um constrangimento, isso é uma humilhação ao preso. Ele não tem, ele tem essa garantia constitucional, né? No caso interno, ele não tem a situação vexatória, tá joia? E o terceiro ponto, de produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Olha lá, pessoal, é importante destacar que o constrangimento com violência, grave ameaça ou reduzindo sua capacidade de resistência para que o preso produza prova contra si ou contra terceiro, ou seja, você está constrangendo, você está intimidando, coagindo para que ele produza prova contra si, ou seja, ele pratica autoincriminação, configura abuso de autoridade, né? Porque ele tem um direito constitucional, um direito à não autoincriminação. É uma subespécie da presunção de inocência. É o direito ao silêncio que prescreve ao preso, né? Agora, olha que interessante. Lá na lei de tortura, lá na lei 9455 de 97, lá no seu artigo 1º, inciso 1º, né, a linha A estabelece o quê? Esse mesmo constrangimento, né, com violência ou grave ameaça. Agora, aqui não é para produzir prova contra si. Produzir prova contra si é abuso de autoridade. Lá na lei de tortura fala assim: constranger com violência ou grave ameaça para obter informação, declaração ou confissão de vítima ou de terceira pessoa. Professor, é muito próximo essas duas condutas? Sim. A autoridade vai ter um problema para poder distinguir o que é a tortura e o que é abuso de autoridade. Porque quando o preso, quando o agente público, ele vem ali com a finalidade de buscar uma informação ou uma confissão, nada mais é que, às vezes, uma produção de prova contra si do preso, né? Ou contra terceiro, no caso, uma terceira pessoa. Então, o delegado de polícia, a autoridade judiciária, o Ministério Público, o Poder Judiciário, eles vão ter esse problema para distinguir, né, na prática, o que seja tortura, o que seja abuso de autoridade, que estão muito próximos, que é o mesmo constrangimento, com violência ou grave ameaça, mas só que aqui, na literalidade do abuso de autoridade, estabelece que é produzir prova contra si, mesmo contra terceiro. Né? E na lei de abuso de autoridade, a lei de tortura, desculpa, para o quê? Para obter uma informação, declaração ou confissão. Então, o que eu sugiro para a prova aí? Vocês, né, entendam e decorem a literalidade. Se cair produção de prova contra si, tortura, abuso de autoridade. Desculpa, abuso de autoridade. Se cair para obter informação, declaração ou confissão, tortura. Então, entendam, né, a situação muito bem clara, né? Espero que tenha sido muito bem claro, mas é importante que vocês aí decorem mesmo, de fato, a literalidade da lei. Tanto da lei 13.869, que é a lei de abuso de autoridade, quanto a lei a 9455 de 97, que é a lei de tortura. Tá joia? Então é importante nós destacarmos isso aí para a sua prova. Olha lá, artigo 16. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso, né, por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante a sua detenção ou prisão. Olha só, pessoal, de grande importância aí para a prova. Nós temos aí o verbo, o elementar do crime, deixar. O que é deixar? Ou seja, não praticar. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso. Gente, nós temos lá no artigo 5º, o inciso 64, né, estabelece que o preso tem direito à identificação
dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, no caso, ele tem esse direito de saber quem o prendeu, quem realizou lá o APFD, o auto de prisão em flagrante delito, a autoridade que realizou a lavratura do auto e do seu interrogatório, né? Tem esse direito. Aí vem o artigo 16, então, fala que é crime deixar se identificar seu preso ou identificar-se falsamente na ocasião da sua captura, quando o deteu capturou aquele preso, né? Aquele cidadão que, ora, esteja ali em tese no ato, cometimento de um ato criminal. Tem que se identificar, ou quando deve fazê-lo durante a sua detenção ou a sua prisão. Tem que se identificar ao preso. É um direito constitucional. Artigo 19. Impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito ao preso. Olha aí, pessoal. Olha, importante isso aqui para a prova, hein? Impedir ou retardar, sem justificativa, injustificadamente, o envio de pleito, ou seja, uma demanda do preso à autoridade judiciária. O preso, ele quer levar ao poder judiciário uma sua demanda. Né? Opa, interrupção aqui, pessoal. Da Denise aqui, né? Vamos lá, tô certinho, voltando, tá joia, certinho? Vamos lá. Então, voltando no raciocínio, impedir ou retardar, sem justificativa, o envio dessa demanda do preso ao juiz para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Olha lá. Então, quem que é autoridade coatora, por exemplo? Pode ser ali o delegado de polícia? Pode. Pode ser o diretor de estabelecimento, né? Olha só, o preso, ele quer levar a autoridade judiciária a um pleito, né? No que tange a apreciação da legalidade de sua prisão. Por exemplo, a prisão foi ilegal. Por exemplo, se no caso a prisão é ilegal, sabemos muito bem que cabe relaxamento de prisão por autoridade judiciária. Se há uma prisão legal, mas que cabe liberdade provisória com ou sem fiança, tem que levar o conhecimento da autoridade judiciária. Então, tem que se levar essa demanda ao judiciário, ao juiz, né? O preso tem esse direito. E também das circunstâncias de sua custódia. Por exemplo, lá está sendo violada a dignidade humana do preso. Ele não está tendo um alimento, ele não está tendo o mínimo existencial dentro daquele encarceramento. Então, ele tem o direito de levar essa demanda ao judiciário. E qual que é o crime aqui? Impedir ou retardar. Quando você impede o quê? Você não leva aquela demanda do preso ao juiz. Ou você retarda. O que é retardar? Fazer de maneira mais lenta. Procrastinar aquela demanda do preso que chegue ao Poder Judiciário. Então, é importante destacar isso aí para a prova. Então, olha só, e o parágrafo único incorre o quê? Na mesma pena, se o magistrado ele tomou conhecimento dessa demora do impedimento, ele deixa de tomar providência de sanar aquela demanda do preso. Ou, não sendo competente, né, o responsável por sanar aquela demanda do preso, deixar de enviar a autoridade judiciária que o seja a autoridade competente. Então, se o magistrado ele tomou conhecimento e deixou de atuar, ou seja, ele foi conivente com aquela situação, também ele responde na mesma pena. Tá joia? Artigo 20. Impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Gente, nós temos a previsão do Estatuto da Ordem, que o advogado ele tem o direito de ter essa conversa reservadamente com o seu cliente. Então, no caso, impedir, o que é esse impedimento? Criar esse obstáculo sem justificativa, é claro, do advogado ter o direito, né, de ter essa conversa pessoal e reservada com o seu advogado. Agora, lembrando, se tiver alguma justificativa, tudo bem, pode impedir. Mas sem que haja uma justificativa plausível, né, não há que se falar em ter essa restrição. Tem que justificar. Então, configura crime se aquele agente público ele impede, sem justificativa, que o advogado ele tenha um contato reservado com o seu preso, ou o preso com o seu cliente, né? Olha lá. Incorre também na mesma pena quem? Vamos ver, olha lá. O preso
o réu solto, ou seja, ele está em liberdade, por exemplo, uma liberdade provisória, ou o investigado, né? Ele está sendo investigado por autoridade de polícia judiciária, delegado de polícia, de entrevistar-se pessoal reservadamente com o seu advogado, o defensor, por prazo razoável antes da audiência judicial e de sentar-se ao seu lado com ele, comunicar-se durante a audiência. Então, antes da audiência, gente, no caso em tela, se alguma autoridade, chamada de autoridade coatora, né, impedir que aquele preso ou o réu, o cara ele é réu, mas está solto, ele vai comparecer à audiência, ou no caso, o investigado, né, no caso aí, no interrogatório, ele tem o direito de conversar com o seu advogado antes dessa audiência, antes desse interrogatório. Agora, tem exceção, professor? Sim. Salvo no curso do interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Ou seja, já iniciou o interrogatório ou não foi, a audiência está sendo realizada por videoconferência, ou seja, cada um, né, em locais distintos, né? Então, no caso aí, não tem como que seja realizado. Então, mas a regra é essa, não pode, né, via de regra, criar esse obstáculo, esse impedimento, para que o preso ele tenha acesso ao seu advogado constituído. Tá joia? Artigo 21. Esse 21, gente, pode anotar, pode imprimi-lo, por gentileza, imprime esse artigo 21 e colhem em suas geladeiras, né? Porque ele é muito importante no que tange aí para a prova. Olha lá, vejamos. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos, eu estou falando aí de gênero, ambos os sexos, na mesma cela ou espaço de confinamento. Gente, isso aqui é expugnado na ordem jurídica. Não há que se falar em colocar presos, né, de ambos os sexos na mesma cela. Nós temos aí o homem e a mulher na mesma cela ou aquele espaço de confinamento, justamente para respeitar a dignidade humana de ambos, principalmente da mulher na situação de vulnerabilidade. E nós sabemos muito bem, né, que lá no artigo 5º da nossa Constituição, nós temos aí que a pena será cumprida, lá no artigo 5º, o inciso 48, ele é claro que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos. De acordo com o quê, pessoal? Com a natureza do delito, a idade e o sexo do penado. Então, há que se fazer essas acepções, principalmente a natureza, questão da tipicidade criminal. Segundo, a idade. Nós vamos ver ali, no próximo slide, nós temos a questão da criança e adolescente. Ele não pode permanecer no mesmo local ali com o maior de idade. E o sexo do penado, a questão também do gênero, justamente na garantia da vulnerabilidade, no caso da mulher, assegurando-lhe seus direitos fundamentais, né? Então, isso é importante destacar. Olha lá, incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela, olha lá, criança ou adolescente da companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado. Gente, isso aqui é uma violação de grande proporção, colocar um adulto com uma criança ou adolescente na mesma cela. Lembrando que criança nem pode colocar. Né? Criança é medidas protetivas, por força do ECA. O adolescente cabe as medidas socioeducativas quando da prática de ato infracional. Se o adolescente cometeu um homicídio, né, ele pode responder, no caso inteiro, ele vai responder nas medidas socioeducativas. Salvo me engano, no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele não pode ser colocado de forma nenhuma, né, na companhia de maior de idade da mesma cela. Porque, na verdade, nós temos aí tratamentos diferentes, regramentos jurídicos, ora, diferentes. A criança é medida protetiva, ao adolescente também é medida protetiva e medidas socioeducativas. E, no caso, ao maior de idade, nós temos disponibilidades e, principalmente dela, a privação da sua liberdade.
não há que se falar em colocar na mesma cela. Isso é grave, né? Isso é gravíssimo. Então, e outra coisa, e também em ambiente o quê? Inadequado, que viole a dignidade humana, principalmente do adolescente, né? Da criança é medida protetiva. Ali não deveria nem ter colocado criança, porque criança não. Ele nem chega na porta da delegacia. Criança ele é pai responsável por conselho tutelar, né? Por força do Estatuto da Criança e Adolescente, ali 80, 69, 90, né? Então, olha lá. Então, é muito claro, nós temos que deixar esse, o artigo 5º, 48, ele deixa muito claro que apenas será cumprido estabelecimentos distintos conforme a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tá joia? Então, fiquem atentos com isso aí. Artigo 22, vamos lá, vamos destacar isso aí para a prova, hein? Importante também destacar. Vamos lá. Artigo 22. Invadir ou adentrar clandestina ou astuciosamente ou à revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio e suas dependências ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação do juiz ou fora das condições estabelecidas em lei. Vamos aqui, então, lembrar lá no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que lá estabelece que o quê? A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar. Essa é a regra. Professor, eu tenho exceção? Sim. Nós temos 4 exceções que podemos quebrar, afastar essa inviolabilidade do indivíduo no seu domicílio. Me dê um exemplo, professor. Vamos lá. Primeiro, prestar socorro, desastre, flagrante delito 302 do Código de Processo Penal, chamando de flagrante delito próprio, impróprio ou presumido, ou durante o dia, por ordem do juiz. No caso em tela, pode quebrar essa inviolabilidade do indivíduo no que tange a sua casa, se o juiz determinar o mandado de busca e apreensão, artigo 240, parágrafo 1º, inciso 1º, mandado de prisão àquele cidadão. Ora, do Código de Processo Penal, mas só pode cumprir durante o dia. Na literalidade da Constituição, é dia. A doutrina, no entendimento majoritário, fala que, no caso, é um critério adotado pela doutrina do nascer ao pôr do sol. Pode-se cumprir, né? A doutrina entende que é o critério físico-astronômico, da aurora ao crepúsculo, né? É o entendimento da doutrina majoritária que se pode cumprir o mandado de busca e apreensão na prisão da aurora ao crepúsculo. É o critério físico-astronômico, é o entendimento majoritário. Mas nós vamos ver, lá no seu inciso 3º, uma certa particularidade que diferencia esse critério constitucional. Mas ainda no caput do artigo 22, invadir ou adentrar. Ou seja, não tem autorização para que a pessoa entre na casa. Vimos agora que a casa é inviolável. Então, se você invadir e adentrar sem autorização, de maneira clandestina, ou seja, né, ali, não tem ali o caráter autorizativo, de maneira astuciosa ali, né, às vezes ali houve um rompimento de obstáculo, ou a revelia da vontade do ocupante. O ocupante falou assim, não, você não entra. E mesmo assim, a autoridade, né, pública, o agente público, adentrou no imóvel de outro. Nós chamamos de imóvel que alheio, ou as suas dependências, por exemplo, a garagem, nós temos ali o jardim dentro da casa, depois ali, né, do muro para dentro e as suas dependências. E permaneceu nas mesmas condições, sem autorização do juiz, ou fora das condições que nós vimos, né? Questão de flagrante, desastre e prestar socorro, configura abuso de autoridade. Vamos lá. Incorre, parágrafo 1º, na mesma pena, na forma prevista no caput do artigo, quem? Olha lá, coage alguém, mediante violência, grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel e suas dependências. Gente, qual que é o elementar do crime aqui? Da tipicidade criminal? Coagir. O que significa a coação? A intimidação.
Ou seja, o agente público ele intimida a pessoa com violência ou uma grave ameaça, às vezes com poder bélico, com o armamento, por exemplo, a franquear o acesso, ou seja, para que seja ali liberado o acesso para que a pessoa adentre naquele imóvel, o agente público adentre naquele imóvel, e também em suas dependências. Configura também abuso de autoridade. E aqui, importante, esse inciso terceiro tem caído muito em prova, cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5 horas da manhã. Lembrando que nós destacamos agora no artigo 5º, inciso 11, fala que pode-se cumprir o mandado judicial somente durante o dia. O entendimento majoritário, ora entendido pela doutrina e pelo Supremo Tribunal Federal e o STJ, entendimento majoritário, era o critério físico-astronômico do não se pode cumprir entre o crepúsculo e a aurora. Só pode cumprir ao nascer ao pôr do sol, da aurora ao crepúsculo. Esse é o critério majoritário. Agora, nós temos um critério diferente. Houve aqui uma delimitação temporal. Não mais, então, aqui abuso de autoridade trouxe como ao entendimento da doutrina majoritária o critério físico-astronômico. Afastou-se esse critério físico-astronômico e agora aplicar-se-á o critério psicossociológico. É onde o período onde as pessoas descansam. Então, para a nova lei de abuso de autoridade, afastou, assim, o entendimento majoritário da doutrina e das cortes, lá em Brasília, os órgãos superiores de Brasília, o STF e o STJ. Agora adota-se, então, logo, o critério psicossociológico. Não se pode cumprir mandado de busca e apreensão entre as 21 e as 5 horas da manhã. Professor, então posso cumprir 8 horas da noite, às 20 horas? Pode, tranquilamente, porque a nova lei trouxe essa particularidade. Professor, 5 horas da manhã, pé na porta, posso? Pode, sem estresse nenhum, cumprir mandado de busca e apreensão, sem problema nenhum. É o novo critério adotado agora pela nova lei de abuso de autoridade. Tá joia? Então, gravem esse horário, de 21 às 5 horas da manhã, é o chamado critério psicossociológico. Não há que se falar em cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar. Caso o faça, responderá a autoridade coatora pelo novo crime da autoridade de abuso de autoridade. Tá joia? E lembrando que é o que estabelece no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 11, que não haverá crime lá, se for para prestar socorro, flagrante delito ou desarme. Tá joia? Então é importante nós destacarmos e ir para a prova. Vamos lá no artigo 23. Inovar artificiosamente. Olha aí, hein? Importante. No curso da diligência de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de, com a finalidade de, com a teleologia de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Então, vamos lá no elementar do crime. Inovar artificiosamente. Professor, o que é inovar? Se você pegar no dicionário, inovar significa o quê? Mudar, substituir, alterar. Então, ali está sendo alterado de maneira artificiosamente. Professor, o que é esse artificiosamente? É uma forma ardil, é uma forma fraudulenta, não uma forma natural. Está se criando, está se forjando uma situação. Olha aí, está se fraudando uma situação, está se forjando uma situação. Então, inovar artificiosamente, ou seja, alterar, de maneira ali fraudulenta, de maneira ardil. O quê? O estado de lugar, o estado de coisa ou de pessoa, tanto no curso da diligência, as diligências, por exemplo, investigatórias ou do processo. Para a finalidade que eximir-se da responsabilidade,
ou de responsabilizar criminalmente outra pessoa ou agravar-lhe a responsabilidade. Professor, me dá um exemplo. Por exemplo, autoridade de polícia, nós temos aí o mandado de busca e apreensão, encontra lá, por exemplo, um cidadão lá com certos materiais e, às vezes, muda, troca esse material por outro que não é aquele verdadeiro. Eu estou alterando o lugar das coisas. Eu estou ali, por exemplo, alterando as coisas. O exemplo de lugar ou de pessoa. Nós temos ali uma pessoa ali falecido, de cujos, né? Muda o lugar da pessoa, muda o lugar ali, não restringe ali as provas, né? Não protege as provas. Nós temos aí um dever legal da proteção, né? De conter e isolar as provas, justamente para elucidar, por exemplo, a autoria e a materialidade criminal, né? Nós temos ali o dever de isolar aquele local de crime para que se não se perca as provas, né? E, às vezes, ele, por exemplo, um agente público, ele altera, por exemplo, o corpo de lugar. Ele coloca lá, por exemplo, munições, armamentos ou objetos que descaracterizam a naturalidade da conduta criminal, né? Ele cria uma situação ali, um teatro ali que de fato não ocorreu. Então, nós temos aí a pena de detenção de 1 a 4 anos, né? Olha lá, então é interessante. Olha lá, até eu delimitei ali, consumas o crime, então, com alteração, a inovação artificiosa, não ser necessária lá para a integração da fraude processual. Nós temos um crime do Código Penal chamado de fraude processual, né? Olha lá, que o juiz ou o perito sejam levados a erro ou que o processo não tenha chegado a uma fase de julgamento, né? Então, no caso ali, ó, consuma-se ali com a alteração. Não tem a necessidade que gere um resultado, igual o crime lá da fraude processual, né? No caso interno. O parágrafo único estabelece: incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito, com a finalidade de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Então, a pessoa inovou o local de maneira artificiosa com a finalidade de se eximir-se de, principalmente, responsabilidade o quê? Civil e administrativa pelo excesso que praticou na diligência. Ou omitir, né, no caso aí, esse local, né, local de coisa, lugar, essa mudança, né, essa inovação de maneira artificiosa para se omitir, no intuito de omitir dados, informações, ou divulgar dados, informações do que incompletos. Então, ele mudou o local, né, o local de coisa, de pessoa, também vai responder aquela pessoa que, além de mudar, né, aquela conduta, o local de crime, ele omitiu daquelas informações, né, ou divulgar dados, informações incompletos, para desviar o curso de investigação da diligência do processo. Então, na mesma pena, não só, por exemplo, aquele que pratica, no caso, ele inovar de maneira artificiosa, ou também se ele omitir informações, por exemplo, no registro ali de um relatório circunstanciado, para que, de fato, ali ele desvie, na verdade, mude o rumo da investigação, né? Nós temos aí casos, né, que, por exemplo, lá põe informações no relatório que levem para outro rumo de investigação que não seja aquele que, ora, foi praticado. Ou seja, cria uma situação, né? Tranquilo. Artigo 24. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar, público ou privado, a admitir para tratamento a pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Olha aí. Então, o constrangimento, forçar, intimidar, obrigar, impelir, né, com violência ou grave ameaça, o funcionário ou o empregado de um hospital, que pode ser um hospital tanto público quanto privado, a que ele admita, por exemplo, um enfermeiro, um médico, admitir para tratamento a pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. Por exemplo, pega lá um preso, né? Tem lá, por exemplo, lá, às vezes um excesso praticado, por exemplo, uma execução de um cidadão,
praticado por agente público, e esses agentes públicos pegam esse cidadão, né, que já está em óbito, e constrange o médico, o enfermeiro, a recebê-lo para tratamento, né, com a finalidade lá de alterar o local ou o momento do crime, prejudicando a sua apuração, né? Então, no caso, ele pega aquele preso, por exemplo, né, que já está, aquele cidadão que já está em óbito, ele já faleceu, e força, constrange o hospital, né, no caso, os seus funcionários, a receber aquela pessoa cujo óbito já tenha ocorrido. E qual que é a finalidade do caso inteiro? Alterar o local, né, do crime, ou o momento, né, ou seja, o local, o estado das coisas do local onde o fato ocorreu, ou o tempo do crime, chamado de momento do crime, prejudicando a apuração da autoridade de polícia judiciária. Tá joia? Olha lá. Interessante esse artigo 33. Olha o parágrafo único, hein? Incorre na mesma pena, ou seja, a pena lá do 33. Quem se utiliza do cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio devido. Olha aqui, abuso de autoridade. Quem se utiliza do seu cargo para ou função pública ou invoca a sua condição de agente para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. É a famosa carteirada. Por exemplo, o agente público numa blitz, aonde ele é determinado que ele forneça o CRLV do veículo e a CNH do cidadão. E às vezes, por vezes, ele está às vezes inabilitado, ou está com a carteira suspensa, ou o documento está vencido do seu veículo. E aqui a autoridade pública faz, ele dá a carteirada, né? Ele utiliza da sua função, do seu cargo, né, para se eximir de uma obrigação que é todos os impostos, que é o pagamento dos impostos, ora estabelecidos pelo regramento jurídico, ou para obter uma vantagem ou privilégio devido, né? Ou seja, vai em certos estabelecimentos comerciais ou em certos estabelecimentos, né, daquela carteirada para que tenha privilégio. E aqui, logicamente, está muito próximo, né, daquele crime de corrupção, né? É o solicitar, aceitar, ou solicitar, receber ou aceitar a promessa, né, pela prática de ato, né, indevido, gerando aquela vantagem indevida, né, chamado de corrupção passiva. Solicitar, receber e aceitar a promessa de vantagem indevida em razão do cargo, da função que exerce, até mesmo antes de assumi-la. Ou seja, então, muito próximo aí do crime de corrupção passiva da lei lá do Código Penal, os crimes contra a administração pública. Então, a carteirada configura abuso de autoridade. Tá joia? E para nós finalizarmos o nosso estudo, lembrando que vai ser aplicado no que couber, né, ao processo e ao do processo off-law, né, o devido processo, no que couber as regras estabelecidas, tanto as disposições do Código de Processo Penal e também da Lei 9.099/95, que trata dos juizados criminais, no caso, entre elas, cíveis e criminais. Porque a gente sabe que aplica-se a lei do juizado especial, as infrações penais cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. No caso dela, algumas condutas aqui aplicam-se no caso em questão. Então, nós aí trabalhamos a lei de abuso de autoridade. Espero que vocês tenham deixado muito bem claro o conhecimento. Peguem esse material, revisem e façam bastante exercício para que potencializem os estudos e maximizem os seus resultados. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!